Olá, irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na revista de Escola Bíblica Dominical Adultos, o verdadeiro pentecostalismo. Na lição de hoje, nós vamos trabalhar o batismo no Espírito Santo. Eu sou o professor Daniel Ramos, como disse. Bem-vindos ao nosso canal, se inscreva. Texto áudio de hoje, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, verso 5. A verdade prática dessa lição vai dizer que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão e para nós esta é a verdade apresentada nas Escrituras. A leitura bíblica em classe usa o texto clássico de Atos capítulo 2, verso 1 ao 13. Os objetivos gerais dessa lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como verdade revelada nas Escrituras. Tema relevantíssimo para a nossa igreja da atualidade, porque essa doutrina vem sido esquecida ou deixada em segundo plano para muitas das nossas congregações. Os objetivos específicos são 3: conceituar batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Mais uma vez, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Caríssimos e caríssimas, o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. Olha que interessante a provocação que o autor nos coloca. Uma coisa é formalidade, outra coisa é formalismo. Quando a gente fala, por exemplo, eu sou apresentado nas igrejas, o irmão Daniel é professor de teologia, os irmãos ficam logo assim, nossa, deve ser aqueles caras engessados. Muito cuidado isso, irmãos. Nós somos teólogos, mas também somos assembleianos. E dá para ser as duas coisas, tá bom? Conhecimento não diminui a ação do poder de Deus nas suas vidas. Pelo contrário, evidencializa. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. O ponto central aqui, o batismo no Espírito Santo é uma verdade revelada nas Escrituras. Não é uma invenção da Assembleia de Deus, não é uma teoria pentecostal, mas é uma doutrina bíblica vivenciada pela Igreja Apostólica. E concomitantemente, se a nossa fé é apostólica, nós vivenciamos o que os apóstolos vivenciaram. O tópico primeiro da nossa lição, o que significa batismo no Espírito Santo? Lembre-se que desde o início o autor vai corrigir essa expressão, porque muita gente no nosso meio fala batizado com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, e é errado isso, ou equivocado, né? É batizados no Espírito Santo, porque com o fala ao lado de, e no está falando de nele, como nós somos encharcados nele, mergulhados nele. É isso que quer dizer essa expressão. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Vamos trabalhar um pouco do fenômeno do Pentecostes, lá dos versículos 2 a 4 do texto base da gente. O João Batista anuncia que Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33, desde os sinóticos até João, os 4 evangelhos falam a mesma coisa. Claro que por perspectivas um tanto distintas, mas é basicamente o mesmo contexto. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24:49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Atos 1, versos 4 e 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo do dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, lá em Atos capítulo 11, versos 15 e 16. Isso reforça a ideia de que somos cheios do Espírito Santo do presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito.
Atos 4, 8:31, 7:55, 13:52 e Efésios 5, verso 18. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, 5-8. Lembra que eu falei com vocês na última lição? Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Por quê? É impossível confessar a Jesus Cristo sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence a enxergar a revelação de Jesus Cristo. Logo, estamos cheios do Espírito Santo. Mas uma coisa é ser cheio do Espírito, outra coisa é ser batizado no Espírito. São duas coisas distintas. Tem que ter muito cuidado, porque diversas vezes isso é equivocado. Muitos de nós assembleianos, equivocadamente vai dizer que os nossos irmãos tradicionais, por não serem batizados no Espírito Santo, não têm o Espírito Santo. Então é muito complicado isso. Uma coisa é ser batizado no Espírito Santo, outra coisa é ter o Espírito Santo. São duas coisas distintas. Evidentemente que quem é batizado no Espírito Santo está cheio do Espírito Santo, mas nem todo aquele que é cheio do Espírito Santo está batizado no Espírito Santo. Muito cuidado com isso. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em nós. Sejam eles pentecostais ou não. 1 Coríntios 3,16, 6,19. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Olha que interessante e atrevida esta afirmativa do nosso autor. Ou seja, para ser cristão, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Romanos 8:9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Lucas 10:20, João 20:22. Lembra daquele negócio lá que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E aí Jesus responde, mas você não falou isso de você mesmo, foi o Espírito que te revelou. Pedro já tinha uma experiência no Espírito Santo. Olha que coisa linda. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes, e isto afirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Atos 8, 12-17, capítulo 9, verso 17, capítulo 19, do 2 ao 6. Lembre-se que o autor aqui está tentando dialogar tradicionais com pentecostais, comumente também chamado de carismáticos, né? Ou seja, nossa hermenêutica de batismo no Espírito Santo é distinta de receber o Espírito Santo, porque os crentes que receberam o Espírito Santo já eram cheios do Espírito Santo. E após o evento de Atos 2, eles são batizados no Espírito Santo. É uma outra situação. É uma hermenêutica. Ele está propondo para nós um diálogo, que é muito saudável, evidentemente. Aliás, quem não tem identidade não pode dialogar. Quem não tem identidade tem medo do diálogo, né? Não tem condição de dialogar sem identidade. O conceito teológico, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Olha lá. E isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Lucas 24:49. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração, Atos 9:17, 10:44-48. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Ou seja, Deus é o mesmo. Nas primeiras e segundas lições, nós falamos que o Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, ele não muda. Não há mudança em Deus. Todas as promessas cumprem sobre o batismo, se cumpre integralmente o derramamento de Pentecostes até os dias da atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres. Atos 2:18. E em todos os lugares e em todas as épocas. Atos 2, 38 e 39. A síntese desse belíssimo tópico primeiro, praticamente desnecessário de qualquer comentário nosso, vai dizer que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. O autor ainda coloca para nós um subsídio didático-pedagógico. Muitos têm dúvidas quanto à natureza do batismo no Espírito Santo.
Aos que confundem com o da salvação, você pode aproveitar essa oportunidade, querida professora, querido professor, para desfazer essa confusão, perguntando a respeito dessa questão. Sim, irmãos, não, mas vai trazer muita polêmica na sala de aula, não tem polêmica nenhuma. O professor tem que estar preparado para, inclusive, desamarrar esses nós. Ao expor o primeiro tópico, explicando que o batismo no Espírito Santo não é salvação, pois ele diz respeito à experiência no poder para o serviço, enquanto a salvação é uma experiência de regeneração e justificação do pecador. Todos os que foram regenerados, justificados, ou seja, salvos pela graça de Deus, podem receber o batismo no Espírito Santo. Inclusive, tem pessoas que, ao entregar a vida para Jesus, são batizadas no Espírito Santo. Isso é muito lindo. A gente já viu N experiências dessas, né? Essa experiência aprofunda mais a nossa comunhão com Deus, potencializa o nosso serviço no reino e permite caminhar em fervor da vida cristã. Assim, atua em favor de que sua classe não confunda batismo no Espírito Santo com o processo de salvação, pois são experiências distintas na vida do crente. Nem todo crente salvo passa por batismo no Espírito Santo. E quem está falando isso é um assembleiano. Nos anos 80 e 90 nós não falaríamos isso jamais. Mas, de acordo com os estudos, o conhecimento, graças a Deus, entrou em nosso meio, nós podemos afirmar categoricamente, pela fundamentação bíblico-teológica, essa verdade. Seguimos então para o tópico 2, o propósito do batismo no Espírito Santo. Queridos e queridas, considerando que ser batizado no Espírito Santo não é uma salvação e ambas as experiências são coisas distintas como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual é o propósito deste batismo. É a pergunta que não quer calar, evidentemente. Para que ser batizado no Espírito Santo? Que maravilha! O autor não está fugindo dos nós. E nós, enquanto professores, devemos honrar o nosso autor e também não fugir desses nós. Essas perguntas surgirão e deverão ser respondidas. A EBD é para isso. Finalidade. Para que ser batizado? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como A. O poder para a vida santa e serviço eficaz. B. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, Mateus 3,11, Atos 15, 8, 9. C. O revestimento pleno do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. D. A proclamação ou testemunho de Cristo, Atos 1,8, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a capacitação do Espírito? O que é isso? Para que serve? Como é que funciona? É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado, é por isso que o tempo todo ele vai usar a expressão batizado no Espírito Santo. Imagina, no Espírito Santo. É muito interessante, né? Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir a batismo do Espírito Santo podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Efésios 3, verso 5. Poder para testemunhar Jesus, Atos capítulo 1, verso 8. Profetizar, Atos 11, verso 28. Realizar milagres, Romanos 15, verso 19. Deixa eu fazer um desabafo? Esses dois últimos estão bem escassos no nosso meio. Saudade de ver os irmãos e as irmãs profetizando e a realização de curas miraculosas, em nosso meio. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam de sua mensagem, que sua mensagem fossem revestidas de poder para salvar os pecadores, não diferente dos dias de hoje. Lucas 24, 47 ao 49, Atos 1, 8. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus quem nos batiza no Espírito Santo. Mateus 3,16, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33. Os 4 evangelhos afirmam a mesma doutrina.
Todos os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Não existe regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo. Lembra que eu falei da lição passada? Pessoas que até contam testemunho, eu fiquei 30 anos buscando o batismo no Espírito Santo. Para que isso? Creia e receba o batismo no Espírito Santo. Não há essa busca intensiva de anos e mais anos, porque Jesus não ganha nada em não te batizar no Espírito Santo. Aliás, Jesus quer o quanto antes te batizar no Espírito Santo. Isso é fato. Não há nenhuma relevância em deixar o crente sem o batismo no Espírito Santo. Não há. Bom, pois Deus atende todos os casos individuais de modos diferentes, mas necessário é o arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo, oração e paciência. Atos 2, 38 e 39, Lucas 11, 9 ao 13. Tecnicamente, o mais importante aqui, para se receber quaisquer coisas na casa, no reino de Deus, é necessário fé. Para ser salvo, fé. Para ser batizado, fé. Para o batismo em águas, fé. Para participar da ceia, fé. Para ofertas e dízimos, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas das vezes, essa busca interminável do batismo no Espírito Santo, na verdade, mostra para nós uma questão de dúvida. Eu tenho que ser sincero a você, querida irmã, querido irmão que me assiste nesse vídeo. Não precisa fazer campanha de batismo no Espírito Santo. Precisa-se crer. Creia e receba. Mais uma vez eu afirmo, não há nenhuma relevância em Jesus não nos batizar no Espírito Santo. Ele quer o quanto antes ser batizados no Espírito Santo. Que nós sejamos, batizados no Espírito Santo. Síntese do tópico 2 dessa lição maravilhosa, como eu afirmei para vocês, ela é tão linda, tão bem colocada, o nosso pastor aqui é tão sábio nas palavras, que quase que dispensa o nosso comentário. O propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço divino, não para ser salvo. Eu já tenho o Espírito Santo, estou salvo. Ele habita em mim, estou salvo. Estou em processo, inclusive, de santificação. Mas a capacitação para o serviço do reino, ou seja, a efusão do Espírito, provoca em mim um fervor, de forma mais vulgar, poderia dizer assim. Ele coloca para nós um subsídio pedagógico teológico, e eu faço questão de partilhar com vocês com mera reparação. Ao finalizar esse tópico, pergunte se ser batizado no Espírito Santo é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. Faz essa provocação para você. E aí, gente? Batismo no Espírito Santo é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo? E ouçam seus alunos, porque não adianta você perguntar isso, não dá tempo de ouvir. Infelizmente, as nossas liturgias de escola dominical estão abarrotadas de muita coisa que é desnecessário, Coisas que poderiam ficar mesmo no administrativo, sem necessidade de ser divulgado a todos, ou divulgado por vias eletrônicas, no máximo, ou colocados no mural, mas o tempo precioso da escola dominical é gasto com muita besteira, tinha que ser revisto. Eu até recomendo que você, que seja superintendente de escola dominical e está me assistindo, na Assembleia de Deus, o cargo máximo de uma congregação para a escola dominical é superintendente, de escola dominical. Então, por favor, repense o tempo de escola dominical e dê mais tempo para o professor em sala de aula, porque é muito precioso. É corriqueiro que muitos acham que é a mesma coisa, ser batizado e estar cheio. Mas sem atentarem para a complexidade dessas expressões, de acordo com Lucas, Atos, Paulo em Efésios. Responda a pergunta mostrando que a expressão ser cheio do Espírito Santo tem conotação distinta em Atos, de Lucas, revela uma capacitação para o serviço. Em Paulo, lá em Efésios, as questões de caráter e vida santa. Para fundamentar melhor essa resposta, leve em conta a seguinte explicação do professor Gutierrez Siqueira. Abre aspas. A terminologia cheio do Espírito Santo tem o significado dos escritos de Paulo e de Lucas. Os teólogos pentecostais respondem que não, pois ser cheio do Espírito Santo em Lucas está relacionado ao serviço e à mordomia cristã, enquanto ser cheio do Espírito Santo em Paulo está implicitamente ligado às questões de caráter e santidade. Longe de ser uma contradição, há um verdadeiro complemento, pois como servir sem o caráter cristão?
Como manifestar os traços de Cristo e ainda permanecer inerte diante do serviço para o reino de Deus? Olha que interessantíssima essa perspectiva. O que deve ficar claro na mente dos leitores da Bíblia é que batismo no Espírito Santo pode ser associado a ser cheio do Espírito Santo em Lucas, mas não nas epístolas paulinas. Sem dúvida, o contexto ministerial de ambos determinou a ênfase diferenciada. Gutierrez Fernandes Siqueira, Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. Fiquei curiosíssimo para ler esse livro, não conhecia, da CPAD, publicado em 2018. Vou fazer questão de ir atrás desse livro, sim. Bom, vamos para o tópico terceiro, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Caríssimos e caríssimas, nem todos os crentes de Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo tem o Espírito Santo, mas nem todo aquele que tem o Espírito Santo é batizado no Espírito Santo. Romanos 5:5. Vamos falar um pouco de glossolalia, ou glossolalia, como vocês queiram, que é as outras línguas. As outras línguas, glossolalia, são ininteligíveis à evidência externa física e, inicialmente, o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, aqui ó, declaração, se você, professor de escola, não tem esse livro, tenha o quanto antes. Não é um livro caro, né? O brochura está bem acessível, compre-o, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Inclusive, o mesmo diretor da comissão, presidente da comissão que elaborou esse texto, é o comentarista da nossa lição, por isso que o tempo todo ele fica retomando isso. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus acrescenta, abre aspas, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença espiritual do Espírito Santo como o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons, 1 Coríntios 14:1. Sua fonte é o Espírito Santo. Versos 8, versos 11. Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus. Versos 11. E na casa de Cornélio, todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, verso 46. Qual é a função das línguas? Para que falar em línguas? Tenho certeza que tem um aluno aí que não é muito assembleiano e vai querer te perguntar isso. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. 1 Coríntios 14, 13 ao 23. As línguas, em Atos, indicam o recebimento do poder profético. Capítulo 2, verso 4 e 17, e o capítulo 19, verso 6. As línguas das cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, 14, 16 e 17. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Foram as línguas que finalizaram ou sinalizaram, melhor dizendo, o batismo de Cornélio em Atos 10, 47. Que sinal tangível levou Simão samaritano a desejar esse dom? Atos 8, verso 18. Batismo no Espírito Santo com evidência inicial, grife essa palavra, inicial do falar em línguas. Tem mais coisas que evidenciam o batismo no Espírito Santo. A atualidade das línguas, como eu disse, para que falar em línguas hoje? Vamos lá? A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isto engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras. O autor enfatiza isso várias vezes, né? Ele retoma essa perspectiva na lição. Joel 2, 28 ao 32, Atos 2, 16 ao 21.
Bom, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos nos dias de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas, verso 4, veio para ficar. Ela se repete. Atos 10, 44 a 47, 19, verso 6. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, verso 2, e línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre eles, verso 3, ocorreram uma só vez. E eles não se repetem nunca mais. É muito estranho, irmãos, como explicar a continuidade de falar em línguas e o cessar do vento veemente, línguas de fogo, naquele dia. É complicado explicar isso. Nós precisaríamos de um vídeo inteiro para essa prerrogativa. Vou pensar em alguma coisa e coloco o link aqui para vocês. A síntese do tópico 3º, o batismo do Espírito Santo, é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas. Por quê? Que cessou a língua de fogo pousando sobre cada um, o vento veemente. Ou tudo, ou nada. Isso aí dá pano para manga. Vamos ver o subsídio teológico? Falar em línguas é bom para você. É o tema. Dos 9 dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12, 8 ao 10, somente a um atribui-se a força da edificação espiritual. Já respondeu o tema. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. E acrescentou Paulo, quero que todos vós faleis línguas estranhas. 1 Coríntios 4, verso 5. E dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós, todos. 1 Coríntios 14, 18. Irmãos, pelo amor de Deus, são línguas estranhas, não são línguas de anjos. Porque se são línguas de anjos, Satanás pode entender quando nós oramos em línguas estranhas. Ele é um anjo caído, não se esqueçam disso. Línguas estranhas dadas por Deus. E somente a igreja e Deus nessa comunicação íntima pode compreender. Certamente não há autoridade maior que Paulo neste assunto. Ele não poderia ser chamado de teórico. Seus ensinos vieram de experiências pessoais na escola do Espírito. Sim, Paulo não é necessariamente um teólogo do ponto de vista dogmático, mas ele é mais pastoral. Ele vê um copo fora do lugar e ele vai arrumar esse copo. É isso que Paulo quer mexer. E graças a Deus por todas essas experiências pastorais. Pastoral na teologia fala de praxis, de prática. Tem um problema e ele quer resolver esse problema. Não necessariamente elaborar dogma. Não necessariamente. E o Espírito dirigiu em sua instrução aos coríntios. O termo oikodon, empregado por Paulo, é traduzido como edificar ou edificação, significando formar ou ser formado. A aplicação desse termo ao homem espiritual conduz à ideia do crescimento e desenvolvimento do espírito. Que belo! O homem que demonstra evidências de grande crescimento e desenvolvimento espiritual é o mesmo que testemunha. Falo mais língua que todos vós todos. Neste tópico, há uma lição para todos nós. Aqui o autor está dando uma cotovelada nesses líderes, nesses dirigentes do nosso meio, que querem dirigir as Assembleias de Deus e as igrejas pentecostais sem a experiência do falar em línguas. Deu uma alfinetada aí. É um texto de Brent, Falar em Línguas, o Maior Dom, Pentecostais, Fala-nos Algo, publicado pela CPAD em 2011. Esta maravilhosa lição conclui dizendo que o povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Queridos e queridas, que essa manifestação do Espírito Santo é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível e inicial do recebimento é o falar em línguas.
Deus abençoe você. Se eu posso fazer uma sugestão, termine essa aula orando para Jesus batizar no Espírito Santo. Por que não? Nós estamos falando dele, ele se faz presente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua classe de Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por tudo.